Bem-vinda, prazer viu? é todo meu estar aqui. Bem-vinda, com vontade. Seja bem-vinda, viu, Aqui tem, Fica à olha, vontade. tem um suquinho gostoso, tem umas frutas selecionadas. Que delícia. Um pão de Começando queijo, bem o feriado, É, um pão né? de queijo Verdade. robusto, olha que dá. Você tá robusto. Tá mesmo, realmente. Foi um anabolizante bom que colocaram no você ficou forte. Uma boa mineira, eu adoro. Aceita um cafezinho? Se quiser, eu te sirvo. Bom, eu vamos fazer o aceito. seguinte, ó, nós vamos conferir uma matéria sobre a Proclamação da eu já vou República, a gente servir já a vai votação. servindo aqui a Viviane, que já está em casa aqui com a gente, é feriado, tem que tratar ela com muito carinho e mostrar a importância da Proclamação da República. A reportagem e a gente volta aqui conversando então com a Viviane. Vamos lá. Os livros de história e os quadros de época já revelam. Foi numa espécie de praça que a Proclamação da República foi anunciada. A data era 15 de novembro de 1889, há exatos 124 anos. Mas o que mudou de lá para cá? Será que vivemos num país mais maduro, mais democrático? Será que temos mesmo que comemorar? Nas ruas, as opiniões se dividem. Creio que tudo é motivo de alegria, momento de comemorarmos. Creio que o Brasil está num momento de avanço, de crescer. Mas ultimamente o negócio está meio feio, a política nossa está meio deixando a desejar, né? Não, porque tem muitas coisas que acontecem, né? Os prefeitos só é o lado deles, né? A população só fica para trás. Esse cientista político explica que a Proclamação da República trouxe muitas melhorias, mas não resolveu importantes problemas do país. A principal, talvez, mudança que nós tivemos é que o país virou uma nação inteira em que todos se sentem brasileiros, né? Controlados por uma articulação nacional, leis nacionais, instituições nacionais, regras de convivência nacional. A questão é que a desigualdade regional e social continua imperando, ou seja, se nós, do ponto de vista formal da política, a gente conseguiu criar uma nação, do ponto de vista social e econômico, nós continuamos divididos. E foi essa divisão e a insatisfação causada por ela que levou recentemente milhares de pessoas às ruas. Os brasileiros não percebem que os políticos, os governos representam o cotidiano deles. As ruas só revelaram, para a gente voltar para o nosso tema, que a República Brasileira, né, res pública, né, essa coisa pública, né, o que é república? Significa uma unidade que respeita a diversidade. É isso que é uma república. A diversidade brasileira não se vê respeitada. Então, o nosso grande problema, volto a dizer aí nesse caso, é que os brasileiros não conseguem se ver na República representados. As manifestações de junho, nesse caso, têm sim uma certa ligação com a deslegitimação da monarquia. Quer dizer, a monarquia era um privilégio. De novo, a população vem dizendo que os políticos, os partidos, não nos representam. Eles têm privilégios que diferenciam eles, inclusive, da vida social, do que nós que elegemos e vivemos, né? Acho que é isso. O episódio das manifestações de junho foi um marco histórico e deixou claro que o povo brasileiro quer ser ouvido. Essa juventude é uma juventude que ela não estava falando exatamente de um serviço público. Eu acho que a imprensa errou de tentar pensar com a cabeça do século XX. Século XX era tudo muito organizado, a pauta vinha antes, né? Os sindicatos já apresentam a pauta 20 dias antes. Ali não foi exatamente isso, era tudo. Mas se eu for depurar, qual era a grande questão da juventude em junho? É que vai voltar e continua na rua. Talvez não uns milhões, mas continuam. Era você não me representa. Essa é a frase. A palavra-chave é diálogo. Sem ele, a relação povo-governo pode ficar ainda mais tensa. As instituições do século XX de representação, partidos, sindicatos, mesmo ONGs, estão entrando em colapso. As pessoas não estão se sentindo representadas. E aí eles saem às ruas, como foi em junho, e não são ouvidos. Ninguém chama para discutir, ninguém fala, vamos ouvir então. Nenhum dirigente partidário, nenhuma liderança, governo, se dispôs a tentar falar, olha, eu estava no caminho errado, quero ouvir o que vocês têm a dizer. O alerta já foi dado nas ruas e deve ser observado. Mais uma vez o povo estará unido e desta vez não como espectador, mas como agente de transformação, assim como aconteceu na época da Proclamação da República.
Muito bem, você assistiu aí, o Rudá, que esteve aqui conversando com a gente várias vezes, e a gente estende agora para a Viviane esse debate, né, essa conversa. A gente fala até debate porque há muitas linhas até de estudos sobre a proclamação da República. Viviane, eu queria que você começasse falando da proclamação da República, exatamente o que foi, por que da proclamação da República. A gente sabe que foi um ato militar, muitas pessoas que nos assistem, a gente não considera ninguém ignorante, mas é algo que às vezes não foi tão difundido como deveria ser com o povo. Fala um pouquinho pra gente. Maurício, de fato, o que você está dizendo faz todo sentido, né? Eu costumo começar a falar de proclamação falando de um comentário de Aristides Lobo, que era deputado do Partido Liberal, né? Então ele foi a testemunha ocular daquele momento. 3 dias depois da proclamação da República ter acontecido, a proclamação ocorreu no dia 15, no dia 18, Aristides Lobo, que era um deputado, né, liberal, ele publicou no jornal chamado Diário Popular a seguinte informação sobre os acontecimentos, e o povo assistiu bestializado ao acontecido. Atônito, surpreso, sem saber o que aquilo representava, né? Essa frase de Aristides Lobo, ela é muito feliz e muito usada pelos historiadores para mostrar que, de fato, não houve significativo envolvimento das camadas populares no processo da proclamação. E parece que essa frase ela é muito atual, né? Porque o povo continua assistindo a República bestializado, sem saber o que é, né? A gente pode até... né? Isso, como exatamente. A gente pode até dizer que, no sentido correto do termo República, nós ainda temos muito o que caminhar. Sim. Né? Agora, o termo Proclamação da República, explica para quem está em casa pra gente o que, de fato, significou a proclamação da República no dia 15 de novembro. Inclusive, emendando nessa pergunta, a gente sabe que o sistema presidencialista, por exemplo, não foi criado imediatamente, foi depois de um tempo. Conta pra gente também quando surgiu o sistema presidencialista. Tá. Na verdade, a monarquia de Dom Pedro II, né, o regime de Dom Pedro II, se estendeu por bastante tempo. Foram 49 anos, né, de reinado de Dom Pedro II no trono. Na fase final do segundo reinado, a partir de 1860, 1870 aproximadamente, Dom Pedro II começou a se isolar no poder. Ele começou a perder o apoio das 3 bases de sustentação que o mantiveram durante tanto tempo. Quais são essas 3 bases? O exército passa a fazer fortíssima oposição à monarquia, e eu vou explicar mais adiante por quê. A Igreja Católica, a partir de 1780, a Igreja Católica, quando eu digo igreja, eu estou me referindo a bispos e padres, começam a atacar claramente a monarquia, né? A criticar o regime, é o que nós chamamos de questão religiosa. E um fator também preponderante para a queda de Dom Pedro II foi a questão escravista. Vamos lembrar que o Brasil, durante o segundo reinado, vivia uma transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, assalariada. Nós vivíamos um período de entrada de muitos imigrantes no país, mas, no entanto, né, a economia cafeeira ela estava em processo de expansão e eram muitos os grandes proprietários rurais que tinham vasta escravaria e dependiam do trabalho escravo para que suas fazendas funcionassem, produzissem. Mas, ao mesmo tempo, né, em que os fazendeiros não queriam a abolição de maneira alguma, porque seriam lesados, desde 1860 começaram a surgir no Brasil clubes abolicionistas, médicos, professores, engenheiros, né, setores de diversas camadas da sociedade defendendo a abolição. É aí que Dom Pedro se vê numa situação extremamente complicada, né? Como agradar a interesses tão divergentes. E na medida em que a princesa Isabel, né, no dia 13 de maio, se responsabiliza pela assinatura da Lei Áurea, e não deixando claro se os fazendeiros teriam indenização ou não, grande parte, não toda ela, mas grande parte da elite agrária escravocrata passa a atacar a monarquia. Né, fomos lesados. Como se perder escravo é perder um patrimônio. A monarquia fosse culpada do prejuízo que eles levariam. Né? É como se o Estado tomasse de você um bem que custou muito caro, sem garantir a você indenização. Mesmo né? aquele bem sendo uma mão de obra, né, escrava, né? Ou seja, mesmo sendo gente. Né? Eu comprei, entre aspas, pessoas, mas o Estado tem que me indenizar as pessoas que eu comprei. Porque eu comprei, né? Havia essa concepção. Então, a proclamação da República, ela tem suas raízes muito antes da data de 15 de novembro.
Percebe? O dia 15 foi só a explosão do movimento. Exatamente, né? A quartelada lá. Foi O Aristides Souto militar. dizia que muitas pessoas, eu me lembrei disso agora, nesse mesmo comentário que ele faz no Diário Popular, ele diz, né, o povo assistiu bestializado. Muitos achavam que se tratava de uma parada militar, porque de fato os militares tomaram a frente, né, nesse processo. Agora, o que fizeram com o rei, né? Porque Dom Pedro II, certamente, ele deve ter procurado a primeira saída para sair pela tangente, né? Porque, afinal de contas, ele tinha o clérigo contra ele, os militares que, teoricamente, teriam que defendê-lo, estavam se colocando contra ele, né? E os donos do dinheiro. E corria sérios riscos, né? Com certeza. Sim. Na verdade, essa não foi uma ruptura tão violenta, né? No sentido de ter afetado violentamente a família real. 2 dias depois a proclamação ocorreu no dia 15 de novembro, né? Pela manhã ainda, Deodoro, grande articulador do movimento. Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, exatamente, que já tinha sido presidente da província do Rio Grande do Sul, né? Ele tinha um cargo político também, além de ser marechal. Toda cidade tem uma rua chamada Deodoro da Fonseca. Exatamente. Marechal Deodoro da Fonseca destituiu o Visconde de Ouro Preto. Visconde de Ouro Preto era chefe de gabinete do imperador. Na ocasião, no instante em que Deodoro partiu, né, deixou a casa dele para determinar a destituição do chefe de gabinete, né, do chefe do Conselho de Ministros, o imperador Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mas não houve, né? Porque muitas vezes a gente romantiza muito a história, a gente né, imagina... Fantasia demais. Exatamente, o Dom Pedro sendo levado e torturado. Não. 2 dias depois desse acontecimento, a família real foi condenada ao exílio, né? Foi para a Europa. Então não houve essa coisa de... Sim, uma coisa muito fantasiosa.